Graças a Deus, que Deus possa abençoar a vida dos nossos amados irmãos nesse campo, os nossos pastores, que o Senhor possa nos abençoar. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Convido toda a igreja a fechar nossos olhos, vamos estar orando para a nação, né, irmãos? Eu creio que Deus nessa noite vai visitar a cada vida em nome de Jesus, amém? Soberano Deus, querido Pai, Senhor, queremos agradecer, meu Deus, por essa noite, estarmos aqui, Senhor Jesus, todos nós reunidos, sabendo, Senhor Jesus, que nós temos um Deus poderoso, um Deus que criou os céus e a terra. Eu creio, Senhor Jesus, que nessa noite, uma noite de missão, eu creio, Senhor Jesus, está abençoando, Senhor Jesus, os países, o Paquistão, eu creio, Senhor Jesus, pessoas que se encontram escravizando, meu Deus. Eu creio que a tua mão, Senhor Jesus, está estendendo esse lugar. Eu creio, Senhor Jesus, que um dia, Senhor Jesus, o Senhor tem olhado para a minha vida. Eu creio que o Senhor está ouvindo, Senhor Jesus, a nossa voz, capacitando, Senhor Jesus, essa família, Pai. Eu creio, Senhor Jesus, o Senhor está capacitando, Senhor Jesus, nessa noite, meu Pai, pessoas, Senhor Jesus, na missão, Pai, que tem coragem, que tem força, que vem de Deus, Pai, nessa noite, Pai. Que nós possamos, Senhor Jesus, Senhor Jesus, buscar, Senhor Jesus, sabedoria, Pai. Que nós possamos, Senhor Jesus, levar a tua palavra, Senhor Jesus, seguir aquilo que o Senhor tem falado, Pai, e pregar o Evangelho, Senhor, para toda criatura, meu Deus. Eu creio, Senhor Jesus, que nessa noite, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia, Pai, o Senhor está visitando, Senhor Jesus Cristo, pessoas, Pai, que agora nesse momento, Senhor Jesus, que tenha vontade, Pai, que tem, Senhor Jesus, ânimo, Pai, para visitar, Pai, pessoas, Senhor Jesus, que se encontram caídas, pessoas, Senhor Jesus, que se encontram desanimadas, meu Deus. Eu creio que nessa noite, Pai, que a tua graça e a tua misericórdia, Pai, está se achegando nesse lugar, nesses países, Pai, em nome de Jesus, Pai, e assim eu agradeço, Pai, pela rica oportunidade e a palma é do Senhor Jesus Cristo. Amém. Contribuição, lembrando, irmãos, que toda a oferta da noite que nós levantarmos aqui, ela vai para o missionário. Então, faça isso, ajude, contribua, faça a sua parte para que isso alcance a vida dos nossos irmãos. Amém? Pega na sua mão, nós vamos orar em nome de Jesus. Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos a tua graça. O Senhor abençoe a vida dos nossos irmãos que nessa noite estão contribuindo. Pai, eu oro para que o Senhor continue a abençoar o teu povo, a tua igreja, para que juntos, Senhor, nós possamos enviar como missionário algo significativo para a vida dos nossos irmãos. Continue a abençoar a vida dos nossos amados, dos nossos irmãos que estão como missionário, a Missão Desafio, o Conselho Nacional, que fazem a gestão dos recursos e que vai lá na ponta o nosso irmão, a nossa irmã, o projeto que está sendo desenvolvido lá, Pai amado, seja na Ásia, seja na África, seja na Europa, seja até mesmo aqui no Brasil, que os trabalhos sejam alcançados pela vida e pela fidelidade da tua igreja. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém? Os nossos irmãos vão estar passando aí, recolhendo as ofertas. Os irmãos podem se sentar na rua e pode ofertar em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor com as palmas, amém? Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai.
comentário antes, mas nosso irmão presbítero Fabiano, ele está atendendo, irmãos, Maria Luísa, nosso irmão Milton, que geralmente faz o nosso culto de missões, ele também está atendendo um outro convite. Nosso irmão pastor Carlos não pôde estar essa noite, também o pastor Vanderlei estava em viagem, também não conseguiu estar aqui, então estou justificando alguns irmãos, que os irmãos não estão visualizando aqui. Vem cá, pastor Lúcio, vem cá, nós vamos orar, apresentar o nosso irmão. Fazer um último comentário, aí se você ficar de pé, você me deixa fazer mais rápido o comentário, tá bom? Irmãos, fazer um comentário aqui, bem rapidinho, é assim, irmãos. Às vezes, eu vejo algumas. Não é aqui, tá, irmãos? É só comentário os nossos irmãos que ministram, os jovens que futuramente aí querem desenvolver a pregação. Às vezes eu vejo o pessoal falar assim: esse negócio de falar no grego, original, tal. Aí fala mal de teólogo. Não faz isso, não, irmão. Sabe por quê? Porque se a gente hoje pode ter uma Bíblia na mão, foi um teólogo que traduziu. É um teólogo que traduziu esse negócio. Então, assim, e outra coisa, assim, eu oro a Deus, irmãos, para que, principalmente os nossos jovens, se despertem gente que tenha interesse em traduzir a Bíblia para outras línguas. Há muitas nações, irmãos, muitos dialetos que não tem uma palavra sequer traduzida na sua língua, a palavra de Deus, irmão. Então, eu oro de verdade para que no nosso meio se levantem mais pessoas no ramo da teologia, da pregação, da exposição bíblica. Por quê, irmãos? Porque a gente só está onde está, porque teólogos se levantaram. Então, assim, não vai nessa onda, não, de algumas pessoas às vezes falam mal de quem cita a palavra no grego, cita a palavra no hebraico, ou de que. Não faz isso, não, sabe por quê? Porque essas pessoas foram importantes. Pastor, mas tem uns ou outros aí que são assim meio inadmirados. Não, deixa eles se ver com Deus. Mas é muito importante que a gente não caia nessa besteira, não. Tá bom, irmãos? Amém. Nem sei porque eu disse isso, mas eu lembrei, eu quis falar sobre isso, tá bom? Vamos orar e essa mão para cá. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pela vida do teu filho. Nós cremos que o Senhor já ministrou o coração dele, a vida dele. Eu peço, Pai, que do mesmo jeito que o Senhor ministrou a vida dele, ele ministre, Pai, a nossa vida, o nosso coração. Usa ele com graça, com poder e com misericórdia, a favor do teu povo, para a glória do teu nome, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode aplaudir ao Senhor, receber o nosso Deus. Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Pensou que bênção, irmão, se eu soubesse falar grego, hebraico. A gente malemar fala português, né, irmãos? Louvado seja Deus. Quem esteve aqui na noite de ontem? Glória a Deus. Quem não veio, perdeu. Estava muito lindo, né, pastor? A nossa igreja estava tomada, irmãos. Até aquele corredor ali em cima, tinha cadeiras ali, muito bonito. Nós vimos ali 15 pessoas descendo a água do batismo. Tudo para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Irmãos, enquanto eu orava, eu pedi uma confirmação. E o pastor leu em Lucas capítulo 24. Abra comigo em Lucas capítulo 24, em nome de Jesus. Deus seja louvado. Estou feliz, irmãos, por mais um dia que o Senhor nos concede de nós estarmos na presença dEle. Já estive observando ali o nosso irmão Otarildo. A gente conhece ele por Ita, né, irmãos? O Ita, também nosso irmãozinho. Sinceramente, eu não sei o nome do Zinho até hoje. A gente sempre chamou ele de Zinho. Fico feliz de ver o nosso irmãozinho aqui. A gente sempre que passa ali, a gente sempre convida o nosso irmão para estar conosco. É uma alegria tremenda, viu, meu irmão? Louvado seja Deus. Livro de Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24. Vamos trabalhar com o versículo 13 a seguir, irmãos. Louvado seja Deus. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: naqueles dias, 2 deles estavam em caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 70 estádios ou 11 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos
porém estavam como impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa, e de que ides tratando à medida em que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. Louvado seja Deus. Vamos trabalhar só até aqui, irmãos. A gente vai dando continuidade à medida que for necessário. Mantenha a sua Bíblia aberta em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Podem assentar em nome de Jesus. Irmãos, nós conhecemos a história de Jesus. Nós ouvimos bastante a respeito de Jesus. Nós sabemos a respeito do nascimento virginal de Jesus, quando o anjo veio até Maria e disse que ela seria coberta pelo poder do Espírito Santo, e ela daria um filho que se chamaria Jesus. Nós conhecemos, irmãos, quando Jesus foi instruído por José, o seu pai, e assim como todo judeu, ele foi aprendendo a respeito das Escrituras. A função do pai era ensinar o seu filho no caminho que deveria andar. E nós, irmãos, nós vemos Jesus ele iniciando o seu ministério aos 30 anos de idade, porque era quando se atingia a maioridade de um judeu. E, irmãos, à medida em que Jesus começou o seu ministério, ele realiza o seu primeiro milagre numa boda, num casamento em Caná da Galileia. À medida, irmãos, que Jesus ia exercendo o seu ministério, as pessoas começavam a olhar para ele e começavam a seguir Jesus. Então, irmãos, a Bíblia diz o seguinte, que Jesus ele tinha uma grande quantidade de seguidores, mas só que a Bíblia diz o seguinte: Jesus ele separou 12 para si, mas Jesus ele não separou de qualquer forma. A Bíblia fala que ele levou uma noite toda de oração para escolher esses 12. Está relatado em Lucas capítulo 6, do versículo 12 ao 13. E, irmãos, a Bíblia fala que Jesus ele começa a trabalhar com esses 12. Jesus começa a instruir esses 12, louvado seja Deus. E esses homens, irmãos, eles viram milagres. Eles viram Jesus fazer coisa que a maioria de nós, e nem nos tempos de Jesus, viram e nem veremos. Nós vemos, irmãos, Jesus realizar milagres, como por exemplo, de ressuscitar um
ensinando esses homens. Jesus vai preparando esses homens. Jesus ele começa a falar a respeito do seu ministério. E uma parte do ensinamento de Jesus é o seguinte, que encontra assim em Lucas capítulo 22, capítulo 9, versículo 22, ele dizia assim: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, que seja rejeitado pelos anciãos, e que os principais sacerdotes e os escribas, que seja morto e ao terceiro dia ressuscite. Nós vamos ver, irmãos, nos outros evangelhos semelhante a esse. Jesus em Mateus capítulo 17, versículo 22, ele fala assim: ora, achando-se ele na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem será entregue na mão dos homens. Jesus ele começa a falar daquilo que haveria de acontecer com ele. Tem vários textos, irmãos, que vem falando a respeito disso daí. Em Marcos capítulo 9, versículo 31, diz assim: porque ensinava aos seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Jesus ele estava predizendo a sua morte. Quando Jesus se apresenta na margem do Rio Jordão e João Batista o vê e fala assim: este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Qual que era a função do cordeiro? O sacerdote pegava um cordeiro, o pecador impunha suas mãos sobre o cordeiro, eles sacrificavam o cordeiro para que houvesse uma expiação sobre o pecado daquela pessoa. E João lhe declara: este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus estava ensinando essas coisas. Jesus estava já predizendo da sua morte e da sua ressurreição. Mas, irmãos, correndo um pouquinho, passou-se 3 anos no ministério de Jesus. Jesus trabalhando com pessoas, Jesus libertando pessoas, Jesus curando pessoas. Chegou um momento, próximo à Páscoa, no dia dos pães ázimos, a Bíblia fala que Jesus novamente reforça a sua mensagem: é necessário que o Filho do Homem seja entregue, seja morto e ao terceiro dia ressuscite. Jesus ele estava batendo nessa terra. Aleluia. Nós estávamos essa semana conversando no curso teológico a função de Jesus. Jesus ele já veio sabendo que ele ia se sacrificar por nós pecadores. Chama-se sacrifício vicário, quando alguém toma a culpa no lugar de outro. A Bíblia diz que Jesus ele chama os seus discípulos na semana dos pães ázimos e ele fala a Pedro e João: vocês vão preparar um lugar para a gente ceiar. E Jesus ele instrui eles: vocês chegando na cidade, vocês vão seguir um homem que carrega um cântaro de água. Na casa que ele entrar, vocês entrem também e perguntem para o dono da casa: aonde é que o mestre, louvado seja Deus, onde é que o Messias ele vai comer a Páscoa com seus discípulos, e lhe mostrarão um amplo cenário. A Bíblia diz que Pedro e João foram, e como Jesus disse, assim aconteceu. Mas a Bíblia diz também, irmãos, que Satanás ele enche o coração de Judas. Muitas das vezes a gente pensa: poxa vida, traíram Jesus, enganaram Jesus. Irmão, Deus ele nunca é pego de surpresa. Não existe um ato que eu ou você faça que Deus ele não tenha uma saída, louvado seja Deus, que Deus não tenha uma resposta para o nosso ato. A gente não pega Deus de surpresa. Deus ele já providenciou o cordeiro antes da formação da terra, meus irmãos. Jesus, louvado seja Deus, ele é o Cordeiro de Deus que morreu no meu
lugar. A Bíblia fala, irmãos, eu acho muito interessante, no Evangelho de João, no capítulo de número 13, do versículo 21 ao 27, João ele é muito categórico, só ele vai falar a respeito disso daí. O importante é da gente ter intimidade com Jesus. A Bíblia fala que Jesus está à mesa com seus discípulos. Jesus ele abençoa o pão, abençoa o cálice. E Jesus ele, incomodado, ele fala: um dos que estão na mesa comigo vai me trair. E começa um alvoroço na mesa, irmãos. Todo mundo queria saber quem será que é. Quem será que é? E a Bíblia diz que João ele reclina no peito de Jesus, pastor. João ele está aconchegado em Jesus. E Pedro faz um sinal para João: ô João, pergunta para ele quem é. E Pedro ele reclina um pouco mais no peito de Jesus e fala: Senhor, quem é? E Jesus responde para ele: aquele a quem eu der o bocado molhado, aquele a quem eu der a porção molhada. Ele molha o pão e entrega para Judas. Daí a Bíblia diz aqui no versículo 27, que Satanás entra em Judas. E Jesus fala para Judas: vai e faz o que você tem que fazer. Judas procurava um motivo, procurava uma ocasião onde houvesse poucas pessoas para que ele pudesse entregar Jesus. Ele já tinha vendido Jesus, ele já tinha combinado o preço. E a Bíblia fala, irmãos, que depois de ceiar eles foram para o Monte das Oliveiras. A Bíblia fala, irmãos, que Jesus ele orava e ele disse aos seus discípulos: orem para que vocês não entrem em tentação. E a Bíblia fala que Jesus ele orava ainda mais intensamente. Ele falava: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a sua vontade. A Bíblia fala que um anjo apareceu e o confortava, e ele orava mais intensamente. E a Bíblia diz, irmãos, que o seu suor era como gotas de sangue. Você imagina, meu irmão, minha irmã, alguém que está passando por um estresse, um momento de aflição tão grande. Era o que Jesus estava passando, era o que Jesus estava sentindo. E a Bíblia fala, irmãos, que Judas chega e ele diz: aquele a quem eu beijar é ele. Judas vende Jesus e indica Jesus através de um beijo. Eu aprendo, irmãos, algumas coisas a respeito disso. Muitas das vezes, irmãos, a gente enganado na cara dura, né? Esses dias eu estava vendo um texto que o ser humano ele evoluiu. Hoje ele consegue mentir para a gente olhando nos olhos. Muitas das vezes a pessoa vai mentir, ela não consegue, ela baixa a cabeça. Hoje em dia o ser humano ele mente para a gente na cara dura. Muitas das vezes, irmãos, a gente se ilude com um beijo, a gente se ilude com um abraço, louvado seja Deus, a gente se ilude com tapas nas costas. Cuidado. Judas ele traiu Jesus com um beijo. Muito cuidado, irmão. Muito cuidado quando as pessoas te batem nas costas e falam: não, você está pregando muito, você está cantando muito. Ó, tá de parabéns, cuidado, irmão. Não se iluda não. A Bíblia fala, irmãos, que Jesus ele é preso. Jesus ele é preso. Nesse meio tempo ele é apresentado aos principais sacerdotes, ao Sinédrio. Jesus ele é agredido, ele é judiado, e os guardas zombam dele, batem nele, e ele é levado a Pilatos. Pilatos, irmãos, quando Pilatos recebe ele, recebe uma falsa acusação.
ele proíbe o pagamento de imposto. Naquele tempo, o pagamento de imposto era uma coisa séria. Pilatos começa a interrogar Jesus. É você o rei dos judeus? Jesus fala, tu dizes? Você que está falando isso aqui, eu não falei nada disso. Pilatos, ele começa a interrogar Jesus e ele não acha no que acusar Jesus. Ele não acha motivo para acusar Jesus. Eu acho interessante, pastor, que num outro texto de Mateus, no texto de Mateus fala que Cláudia, a mulher de Pilatos, ela sonha com Jesus. E ela leva uma notícia para Pilatos, fala, não se meta na causa desse justo. Essa noite eu sofri muito por causa dele. Esse homem não tem culpa nenhuma, ele é justo, ele é inocente. Pilatos, irmãos, ele tenta se livrar dessa batata quente. Ele fala olha, Jesus é da jurisdição de Herodes, vamos mandar Jesus para Herodes. Jesus vai até Herodes. Herodes ali queria muito ver os sinais de Jesus, queria muito conhecer Jesus, e começa também a interrogar Jesus. Ele fica feliz por receber Jesus, mas ele começa a interrogar Jesus. Jesus não lhe responde nenhuma palavra. Daí, irmão, se cumpre o que a Bíblia fala a respeito de que como uma ovelha muda na presença dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Isaías capítulo 53. Nesse meio tempo, irmãos, Herodes não acha acusação para Jesus. Ele devolve Jesus a Pilatos bem vestido. Ele veste uma roupa bonita em Jesus e manda de volta a Pilatos. E Pilatos, irmãos, ele não queria condenar, não achou motivo para condenar Jesus. Jesus não tinha culpa. Jesus não tinha culpa porque a culpa é nossa, louvado seja Deus. Jesus, ele não cometeu delito nenhum, louvado seja Deus, porque ele veio para pagar pelos nossos delitos. E Jesus, Pilatos não acha pecado em Jesus, não acha delito nenhum em Jesus. E na ocasião da Páscoa se trocava, se libertava um preso, e ele sugere libertar ou Jesus ou Barrabás. O povo queria que matasse Jesus e libertasse Barrabás. Pilatos pensando, eu vou aplacar o furor do povo, eu vou castigá-lo e depois vou soltá-lo. Então Jesus, ele é castigado, ele é açoitado, ele tem o seu corpo dilacerado por um chicote de 12 tiras, com metais ou ossos nas pontas, e Jesus todo ensanguentado. Agora ele colocado um manto nas costas, uma coroa na cabeça. E Jesus mais uma vez fala, vocês querem que solte Jesus ou Barrabás? Barrabás era acusado de um homicídio, irmãos, ele era um assassino. O povo escolhe Barrabás. Mata Jesus e solta Barrabás. Queridos, muito bem, a Bíblia vem falando a respeito de escolhas. Escolhas. Logo, logo nós vamos entrar no texto que foi lido. A Bíblia fala, irmãos, para se cumprir a profecia que havia a respeito de Jesus. Louvado seja Deus. Isaías 53 e 12 diz que ele foi contado como malfeitores. A Bíblia fala, irmãos, que agora Jesus, ele é condenado à morte. Jesus, ele vai ser crucificado. E segundo as Escrituras, todo aquele que fosse crucificado era considerado maldito. Jesus, ele é crucificado entre dois malfeitores. A Bíblia fala, irmãos, que quando Jesus ele foi crucificado, ele
sentiu dores horríveis. Imagina você, meu irmão, ter a sua mão esticada, a sua mão pregada no madeiro, por pregos grandes. E agora o nosso Jesus, louvado seja Deus, Ele está com os seus pulmões comprimidos, louvado seja Deus, numa cruz, lá no Calvário, por um crime que Ele não cometeu, por erros que Ele não cometeu, por pecados que Ele não cometeu. E a Bíblia diz, irmãos, que então, da meio-dia às 3 da tarde, acontece grandes trevas. Aleluia. A Bíblia fala, irmãos, que Jesus, Ele entrega o seu Espírito ao Pai. Nas mãos de Deus Ele entrega o seu Espírito. Ele diz assim: ninguém tira a minha vida, mas eu mesmo a dou. Aleluia. A Bíblia fala, irmãos, que Jesus Ele veio para dar a sua vida em favor de muitos. Deus seja louvado. Daí, irmãos, Jesus Ele morre. O véu do templo é rasgado de alto a baixo. As pessoas, louvado seja Deus, que estavam presenciando aquilo, a Bíblia fala, irmãos, que o centurião ele batia no peito e falava: realmente, esse homem é inocente. Ele se retira, as pessoas batem no peito, as pessoas que estavam assistindo o que era para eles um espetáculo se retiram, mas os que seguiam Jesus ficam ali e contemplam de longe, louvado seja Deus. Um homem chamado José, de Arimateia, ele pega o corpo de Jesus, ele coloca o corpo de Jesus num sepulcro aberto na rocha, e as mulheres olham, conseguem ver onde o corpo de Jesus foi colocado, mas só, irmãos, que entraria o sábado. O sábado ninguém faria coisa alguma, o sábado era guardado. A Bíblia fala que no terceiro dia, no domingo, logo pela manhã, aquelas mulheres elas vão até aquele sepulcro com especiarias para embalsamar o corpo de Jesus. É assim que diz, né, pastor? Eles preparavam, faziam a preparação do corpo de Jesus. Todos aqueles que morriam passavam por isso. Daí eu começo a pensar uma coisa, irmãos. O fato daquelas mulheres irem para o sepulcro onde Jesus já estava, seria o terceiro dia, preparar o corpo de Jesus. Elas não estavam dando crédito na ressurreição de Jesus. Parece que não tinha entrado na cabeça delas: por que preparar o corpo de Jesus se Jesus ressuscitará ao terceiro dia? Daí, irmãos, eu começo a pensar assim, os ensinamentos de Jesus, o que Jesus ensinou. Muitas das vezes, muitas coisas passaram meio que desapercebidas. A gente vai vendo aqui que as mulheres, elas levam as ervas lá, as especiarias para preparar o corpo de Jesus, e Jesus já não está mais no sepulcro. Elas ficam meio que sem saber o que está acontecendo. O que aconteceu com Jesus? Os lençóis ali no sepulcro, mas o corpo de Jesus não estava ali. Daí, irmãos, a Bíblia diz o seguinte: ficaram perplexas. Daí
E vendo o túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 12 e mais os que estavam com ele. E eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais estavam com ele e confirmaram estas coisas aos apóstolos. Louvado seja Deus. Nós temos aqui que as primeiras a pregarem a ressurreição de Jesus foi um grupo de mulheres. Elas foram as primeiras a anunciar a ressurreição de Jesus. Mas tem um problema, irmãos, porque no versículo 11 diz assim: tais palavras lhes pareciam um delírio e não acreditaram nelas. No versículo 11, o problema é que eles não davam muito crédito nas palavras, na palavra de mulheres. E o que elas diziam para eles parecia um delírio, uma alucinação, uma loucura. Mas Pedro, irmãos, no outro evangelho diz que Pedro e João, eles escutaram o que aquelas mulheres falaram e eles foram conferir pessoalmente. A Bíblia fala que Pedro, ele chega e entra no sepulcro. Ele realmente observa e ele vê que aquilo que as mulheres tinham falado era verdade. O corpo de Jesus não estava ali, os lençóis estavam ali. Não fazia sentido, irmãos, alguém roubar o corpo de Jesus e desembrulhá-lo, tirar os lençóis. Se alguém fosse roubar, levaria tudo com lençol e tudo. Daí, irmãos, começa o texto em que nós lemos: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam para fazer uma viagem de 11 quilômetros de Jerusalém a Emaús. E a Bíblia vem dizendo, irmãos, que eles vinham conversando a respeito de tudo aquilo que tinha acontecido. A gente começa meio que imaginar, né, irmãos, o diálogo daqueles dois. Os que antes tinham Jesus como o Messias, aqueles que estavam seguindo a Jesus, mas agora estão, parece que, decepcionados. A Bíblia fala, irmãos, que eles estavam voltando para a aldeia com dúvida, com incerteza. Daí, eu estava pensando essa semana a respeito desse texto, algumas coisas que podem fazer com que a gente desanime, por exemplo, de vir à igreja, de servir a Deus. Quando a gente não dá crédito na palavra de Deus, quando a gente não dá crédito naquilo que Jesus disse, quando a incerteza entra no meu coração, quando a dúvida entra no meu coração. Aqueles discípulos, irmãos, eles estavam voltando e tinha alguma coisa preocupando eles. Quero dizer para você nesta noite: cuidado, para a gente não dar, muitas das vezes, crédito à conversa fiada, louvado seja Deus. A gente fracassar na fé, fraquejar na fé por conversa fiada. Muitas das vezes, irmãos, a gente entra em conversa com amigos, com colegas de serviço, e eles começam muitas das vezes a questionar a veracidade da palavra de Deus. Começam a questionar se é mesmo verdade, eu tenho mesmo que fazer isso. E se a gente não tomar cuidado, irmãos, a gente deixa a dúvida, louvado seja Deus, entrar no nosso coração. A gente deixa a incerteza entrar no nosso coração, louvado seja Deus. A palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, diz assim: as más conversações corrompem os bons costumes. Cuidado com as companhias, cuidado com aquilo que você empresta o seu ouvido, louvado seja Deus. Primeira coisa, dúvidas, incerteza. E eles conversavam e discutiam pelo caminho. Muitas das vezes, irmãos, eu posso não concordar com você. Você pode não concordar comigo, é normal. É normal. Algumas vezes você pode fazer coisas que não me agradam, eu posso fazer coisas que não te agradam. E a Bíblia fala, irmãos, que eles iam conversando e discutindo pelo caminho.
Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24, diz assim: aos servos do Senhor não convém discutir, ou em outras traduções, brigar ou contender, mas serem amáveis uns para com os outros e aptos para ensinar e ser pacientes. O propósito e de repente Jesus, vendo aqueles dois discípulos, eles estavam a caminho, era comum encontrar viajantes pelo caminho. A Bíblia diz que Jesus se aproxima deles e vai com eles. Jesus começa a caminhar com eles no caminho. E Jesus, ele questiona aqueles homens, irmãos. Ele diz assim: louvado seja Deus. Versículo 15: e aconteceu que, enquanto eles conversavam, discutindo, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de reconhecer. Aleluia. Jesus andava com eles, Jesus escutava eles falando, mas eles não reconheciam Jesus. Seus olhos estavam como que impedidos. A cegueira espiritual, irmãos, muitas das vezes é o que nos derruba na nossa fé. Quando a gente não consegue enxergar o sobrenatural de Deus nas nossas vidas, quando a gente não consegue enxergar os feitos de Jesus em nosso favor, quando a gente acha, é tudo besteira, quando a gente deixa a incerteza entrar no nosso coração. Eles estavam como que os olhos cegos e não podiam reconhecer Jesus. Daí, irmãos, a Bíblia diz assim: perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida em que caminhais? E eles pararam entristecidos. Aleluia. Mais duas coisas na nossa caminhada cristã: muitas das vezes as preocupações, as tristezas. Aleluia. O que a Bíblia fala a respeito, irmãos, disso? Aleluia. Em Filipenses capítulo 4, versículo 4 diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente vos digo, alegrem-se. Versículo 6 diz assim: não andem ansiosos ou preocupados com coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Está preocupado, irmão? Está triste? Eu quero te dizer que tem um Deus esperando você falar com Ele. Louvado seja Deus. Tem um Deus esperando você falar com Ele. Está alegre, canta louvores. Louvado seja Deus. Está triste, ore. Vá falar com Deus. Muitas das vezes, irmãos, a gente está cansado. Muitas das vezes a gente está abatido. Louvado seja Deus. Mas nós temos um Deus em que nós podemos despejar sobre Ele todas as nossas ansiedades. Louvado seja Deus. De repente você passou por frustrações essa semana. Louvado seja Deus. Tem um Deus querendo ouvir as suas frustrações. Louvado seja Deus. Muitas das vezes a gente comentar com familiares, muitas das vezes a gente comentar com colegas de trabalho não vai levar em nada. Louvado seja Deus. Mas tem um Deus no céu querendo ouvir o seu clamor. Deus seja louvado. Versículo 18: o Cleopas toma a frente da conversa, irmãos. Ele responde para Jesus: você não está sabendo o que aconteceu, não? Será que você é o único peregrino em Jerusalém que não sabe dos últimos acontecidos? Naquele tempo, irmão, na época da Páscoa, o judeu que se prezava, ele ia para Jerusalém para prestar culto ao Senhor. Então iam muitos viajantes e Cleopas pergunta para Jesus: você não está sabendo o que aconteceu, não? E Jesus, para dar corda para ele, para alongar a conversa, pergunta quais? O que aconteceu? Só faltava Jesus falar assim: não senti nada, não doeu nada, estou inteirinho. Ele pergunta para Cleopas quais? E Cleopas começa a falar, irmãos. Cleopas começa a falar no versículo 19 o seguinte: e ele respondeu: quais? E explicaram. O
que aconteceu com Jesus, o Nazareno. Ele era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para condenar à morte e crucificar. Irmãos, eu entendo um saudosismo nisso. Ele começa a falar de Jesus no passado. Ele era um varão, um profeta, poderoso em palavras. Muitas das vezes, irmãos, o nosso saudosismo, louvado seja Deus, a gente começar a lembrar daquilo que já passou pela nossa vida, não tem mais volta. A gente tem que seguir em frente, louvado seja Deus. Ele, meio que achando assim, nós perdemos o nosso profeta, nós perdemos o nosso Jesus. Mas eu acho interessante, irmão, que o Cleópas aqui, ele não relaciona Jesus como o Messias. Ele era um profeta, mas não o Messias. Embora uma vez eles tivessem acreditados, agora eles estavam com a fé abalada. Eles estavam com a fé abalada. A fé deles tinha vacilado. Daí no versículo 20 e 21 diz assim, versículo 21, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já esse é o terceiro dia que tais coisas aconteceram. Aleluia. Irmãos, perda da esperança, decepção. Sabe o que eles estavam esperando, irmãos, a respeito de Jesus? Que Jesus, eles dizem assim, nós esperávamos que ele viesse e libertasse Israel das mãos dos romanos, das mãos dos nossos opressores. Eles esperavam no Jesus, o louvado seja Deus, o Jesus guerreiro, o Jesus rei que viesse para liderar. Eles não esperavam um filho de um carpinteiro, louvado seja Deus, um líder pobre, humilde, louvado seja Deus. Eles estavam, meus irmãos, esperando que Jesus fosse a saída, louvado seja Deus, para a libertação do povo de Israel, uma libertação terrena. Daí eu acho interessante, irmãos, que na esperança deles, eles tinham concentrado a sua esperança no que as Escrituras falam a respeito do reino glorificado, do Messias. Mas eles estavam cegos a respeito da profecia do sofrimento de Jesus. O Messias glorificado, ele não poderia anteceder o servo sofredor, que Isaías, ele predisse isso a respeito
versículo. Aleluia. Nos versículos 22 ao 24 diz assim, irmãos: é verdade também que algumas das mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, e tendo ido de madrugada ao túmulo, e não acharam o corpo de Jesus, e voltaram dizendo terem visto anjos, os quais tinham dito que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro verificar a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Aleluia. Deus seja louvado. A falta de fé, a nossa falta de fé, muitas das vezes a nossa falta de fé nos abate. Tinha o testemunho das mulheres, foram lá para preparar o corpo de Jesus, e os anjos falaram: olha, vocês estão no lugar errado, porque ele vive, vocês estão procurando o vivente no lugar dos mortos. Depois foi Pedro e João, e também constataram que o corpo de Jesus não estava lá. Aleluia. Falta de fé. Daí, irmãos, o que acontece? Jesus, ele entra com a palavra. Então disse Jesus: nécios e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Jesus, ele está dizendo aqui, irmãos, nécios se traduz como insensato, tardos de coração, irmãos, para crer em tudo que os profetas dizem. O Senhor aqui está concluindo que os insensatos são aqueles que têm feito da palavra de Deus, que não têm feito da palavra de Deus como base para suas ações e decisões. Era falta, louvado seja Deus. O tardo de coração para crer era falta de buscar mais na palavra de Deus para entender o que ela diria, falta de consultar mais a palavra de Deus. Daí Jesus, ele começa a expor para eles no versículo 26: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes a respeito do que constava em todas as escrituras. Louvado seja Deus. Jesus começa a mostrar para eles, louvado seja Deus. Lá no livro de Salmos, capítulo 22, fala bastante a respeito do sofrimento do Messias. Quando no primeiro versículo Jesus já fala: Deus meu, por que me desamparaste? No livro de Isaías, irmãos, no capítulo 53, versículo 10 e 11, diz o seguinte: louvado seja Deus. Isaías 53, versículos 10 e 11. Todavia, o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. No versículo 52, irmãos, diz assim o versículo 13: eis que o meu servo procederá com prudência e será exaltado e elevado e será muito, muito sublime, como pasmam muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, falando do sofrimento de Jesus, mais do que outro qualquer, e a sua aparência mais do que os outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhe foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. São profecias a respeito, louvado seja Deus, do sofrimento de Jesus. Jesus começa, irmãos, a descortinar na vista deles tudo aquilo que as escrituras, louvado seja Deus, falam a respeito do servo sofredor, daquilo que Jesus deveria passar, louvado seja Deus, antes da sua glorificação. E eu acho interessante, irmãos, tudo isso daqui a gente pode achar como desculpa para largar Jesus, para largar a igreja, para parar de vir os cultos, louvado seja Deus. O desânimo, a falta de fé, a decepção.
A gente pode achar um monte de desculpa para deixar de vir para a igreja. Talvez o coração daqueles dois estava dilacerado. Daí eles vão chegando em Emaús. Eles chegam em Emaús, pastor, e Jesus ele dá um migué, como se diz, né? Vou passar reto. E já estava entardecendo. E Jesus tinha caminhado e conversado com eles até ali, expunha as Escrituras. E Jesus faz que vai passar adiante. Mas era de costume e hospitalidade de judeus não deixar um peregrino passar a noite no relento. E eles convidam a Jesus: fica conosco essa noite. Passa a noite aqui, que já se faz tarde. Aleluia. Jesus ele está doido para ser convidado para entrar na sua casa. Aleluia. Jesus ele está doido para ficar com você na sua casa. Aleluia. Sabe, irmão, se a gente tem um monte de motivo, se a gente tem um monte de motivo para deixar de participar de um culto como esse, participar de um culto igual da noite de ontem, muitas das vezes a gente opta por não vir. Estou desanimado, não estou dando crédito. De repente, irmão, fala que Jesus ele entra na casa deles. Jesus ele assenta na mesa com eles. E Jesus vai participar de uma refeição com eles. E a Bíblia fala que no momento do partir do pão, irmão João, quando Jesus parte o pão, abre-se-lhe os olhos, eles reconhecem que era Jesus que estava falando com eles. Eles reconheceram que Jesus estava com eles, falando com eles por todo aquele caminho, louvado seja Deus. Jesus estava lhe abrindo as mentes, lhes avivando tudo aquilo que ele tinha ensinado. E de repente Jesus é conhecido e Jesus some do lugar. Aqueles dois homens falam assim: olha, eu sabia que eu conhecia ele de algum lugar. Eu sabia que era
praticamente o dia inteiro lá, sozinho. Algumas vezes eu falava, não vou levar nem nada para comer, vou levar um pouco de mortadela, alguma coisa. Eu trabalhava lá o dia inteiro. E eu ficava meditando na palavra do Senhor. Eu ficava meditando na palavra do Senhor. Eu ficava lembrando de pregações. Eu ficava lembrando de letras, de louvores maravilhosos. E por muitas vezes eu senti sozinho naquele lugar a presença de Deus. Eu pude sentir, louvado seja Deus, a unção de Deus naquele lugar. Eu pude sentir a companhia de Deus naquele lugar, o conforto, irmãos, de você estar sozinho, não se sentir sozinho. Aleluia. Quero dizer para você, o nosso Deus vive. Jesus, ele ressuscitou, louvado seja Deus. Mas aí, irmãos, eu acho interessante em Filipenses capítulo 2, para encerrar, o que os judeus esperavam naqueles tempos, um Messias glorificado, um poder todo, tipo Davi, que chegasse lá com força para desbaratar os exércitos de Roma. Mas eles recebem um Jesus humilde, o servo sofredor, que fala no livro de Filipenses capítulo 2 que Jesus, ele se esvaziou. Aleluia. Ele assumiu forma humana. Eu estava lembrando, irmãos, nós estávamos falando esses dias no curso teológico. Quem aqui lembra? O pastor não vai lembrar, porque o pastor é mais novo que nós, irmãos. Quem aqui lembra do programa do Gugu? Lembra o Gugu? Aquele programa que passava no domingo? Alguém lembra aqui? Papo furado, irmão, se vocês não assistem televisão. Vocês lembram aquele programa? O programa não assiste televisão. Aquele programa, aquele quadro dele, Sentido na Pele, em que o Gugu, o milionário lá, ele era maquiado, ele passava por morador de rua, ele passava por coletor de lixo. Os irmãos estão lembrando desse quadro? Estão lembrando? E ele começava a ver como essas pessoas vivem. E muitas das vezes ele participava do sofrimento momentâneo, né? Porque depois ele tomava um banho e ele voltava para a casa dele. Daí era só picanha. Mas naquele momento que ele passava na rua, ele era humilhado. Naquele momento as pessoas desfaziam dele, sabe, essas pessoas que chegam na gente: ô moço, me dá um trocadinho. Você faz, tira a mão de mim, rapaz, você está sujo, você está pedindo, né? Algumas vezes o Gugu sentia isso na pele. Ele sendo um cara rico, ele sentia o que um pobre, miserável sente na rua. Ele deixava por um momento a sua pompa, o seu status, a sua glória, para ele passar por uma situação que muita gente no nosso país passa. Jesus, ele deixou a sua glória, ele deixou sua posição de destaque, e ele se fez carne como nós, diferentes de nós, porque nós nascemos de uma relação sexual. Jesus, ele nasceu de uma virgem, pelo poder do Espírito Santo. Ele não cometeu erro nenhum. Ele foi julgado injustamente pelo poder das Escrituras. Morreu morte de cruz. Mas depois a Bíblia diz que Deus o exaltou sobremaneira, que deu-lhe o nome que está acima de todos os nomes, para que no nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra, para a glória de Deus Pai. Primeiro teria que vir o servo sofredor, para depois, quando vir o Messias glorificado, ele separará os seus, louvado seja Deus. Aleluia. Nesta noite, irmãos, para encerrar, Jesus, ele morreu por mim e por você. A gente não merecia, isso se chama graça.
Não existe nada que eu e você poderia fazer para ser salvo. Jesus, ele morreu e nos justificou. Através do sangue de Jesus nós temos os nossos pecados expiados, e Hebreus diz que de uma vez por todas não é necessário fazer esse sacrifício. Para isso a gente tem que aceitar Jesus como Salvador, para receber essa graça. Nessa noite existe alguém que quer receber Jesus como Salvador? Tem alguém que ainda não aceitou Jesus e gostaria de receber Jesus como Salvador? Gostaria de ter a companhia, louvado seja Deus, desse companheiro que não é só no caminho, mas é para todas as horas? Tem alguém que gostaria de reconciliar com Jesus nesta noite? Louvado seja Deus. Se tiver, levanta sua mão. Eu gostaria de orar por você, louvado seja Deus. Ninguém? Glória a Deus. Então eu quero nessa noite orar com você, e já voltando a palavra para o pastor em nome de Jesus. Se põe em pé em nome de Jesus. Deus seja louvado. Glória a Deus. Não deixe com que as decepções da vida, tudo aquilo que parece que vai te parar, prevaleça sobre a sua vida. Exercite a sua fé, creia na palavra de Deus, que ela é verdadeira. Creia que Jesus vive e o seu Espírito Santo age no meio da sua igreja, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, nesta noite por essa oportunidade. Nós te agradecemos, Senhor, por cada vida, Senhor, que nós tivemos aqui no culto de ontem e no culto de hoje. Nós cremos, Senhor, que o Senhor tem mudado vidas, meu Pai. O Senhor tem trabalhado em vidas, tem fortalecido, Senhor, na fé. Deus, não deixa com que os problemas do dia a dia, Senhor, venham abalar os seus filhos. Não deixa, Senhor, com que as más conversações, Senhor, venham atrapalhar os seus filhos, venham derrubar os seus filhos. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, continua, Senhor, com a sua igreja. Continua, Senhor, nos ajudando, continua nos fortalecendo. Continua conosco, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Só agradeço a oportunidade. Aplausos, Senhor. Só alguns avisos. Terça-feira agora tem ensaio com o Fibrado às 19h30. Quinta-feira tem o nosso culto também às 19h30. Sábado que horas? Quer dizer que eu não posso vir. Se eu não fosse pregar, não podia vir. Não entendeu agora que eu tenho 18 horas dando trabalho aqui. Acabou, eu estou cansado, nós temos trabalho para ajudar, tá bom? Nesta oração nós vamos apresentar a vida do Agnaldo, a vida do Benjamin, a vida do Décio e da Delante. Quem vai fazer oração, irmãos? Eu e a minha casa. Vamos orar aqui. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós oramos essa noite, orando a tua graça.